Estamos de volta com o Manhã no Ar, 6h38. E chegou o momento da gente saber como está o trânsito na nossa cidade. Vamos lá para a Avenida Torquato Tapajós, onde nesse momento o Alex Gomes está com o drone sobrevoando essa área da cidade. Olha, pelo horário o trânsito ainda está bem tranquilo, né? Está fluindo sem grandes complicações. A gente está ali próximo ao Clube Municipal, próximo da saída ali do Ajuricaba, e o trânsito vai fluindo no sentido centro da cidade com tranquilidade, no sentido oposto mais ainda, né? A gente vai agora virando para mostrar, dar um passeio pela Torquato, seguindo ali, mesmo na saída do bairro, continua com trânsito tranquilo para esse horário. Parte da Torquato Tapajós tem a faixa exclusiva, que na maior parte das vezes, como agora, não está sendo obedecida, né? Inclusive a gente já registrou vários acidentes nessa área, e aí passeando pela Torquato a gente vê que o trânsito flui sem grandes complicações. Esse trechinho aí não tem a faixa exclusiva de transporte, do transporte coletivo. Então, para quem está saindo da zona norte da cidade ou da zona oeste, do Tarumã, do Santa Etelvina, da Cidade Nova também, que sai pela Max Teixeira e pega a Torquato Tapajós, não vai enfrentar dificuldades, pelo menos até esse momento na Torquato. E hoje é o dia do combate ao trabalho infantil. Apesar da fiscalização, ainda é comum ver crianças em sinais fazendo malabares, vendendo bombons, tudo para conseguir dinheiro. Mas isso é contra a lei e os pais podem ser responsabilizados. Por outro lado, existem programas que tentam inserir adolescentes a partir dos 14 anos no mercado de trabalho. Vamos ver. Cenas até comuns de se ver em Manaus. Infelizmente, muitos desses meninos e meninas precisam ajudar na renda de casa e acabam perdendo o direito deles. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 16, inciso 4º. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: brincar, praticar esportes e divertir-se. Mas muitas delas pulam essa etapa tão importante. Uma criança que toma conta de uma outra criança dentro de casa, e é muito comum nos bairros aqui, ela está fazendo trabalho infantil mesmo não recebendo nenhum centavo por isso. Trabalho infantil é proibido por lei. Pode ser que algumas situações de trabalho também se configurem como crime. Por exemplo, colocar a criança para vender drogas, explorar sexualmente aquela criança. Então, assim, algumas atividades que são realizadas por crianças podem ser tipificadas como crime. Os últimos números sobre o trabalho infantil no país, divulgados pelo IBGE em 2013, apontam uma redução de 59% comparado ao início da década de 90. E os dados mostram ainda que a região norte foi a que mais conseguiu essa redução. Só que essa pesquisa pode não representar a atual realidade. Uma análise específica dos microdados para o Amazonas, a gente constatou que houve um aumento do número de casos de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil proibido. Em muitos casos, os pais podem sim ser responsabilizados por exploração dessa criança e até mesmo por permitir que elas se submetam a situações de alta periculosidade, de violência, dentre outras coisas. A partir dos 14 anos, trabalhar no Brasil é permitido, somente como jovem aprendiz. O programa ele foi instituído justamente para acolher esses jovens de 14 a 24 anos que possam desenvolver atividades na empresa e na entidade com a qual ele atua, né, e possa contribuir de uma forma correta, de carteira assinada, com um salário mínimo, com direito a férias e todo o recurso que o jovem aprendiz tem direito. O programa foi regulamentado no ano 2000 pela Lei 10.097 e em 2005 pelo Decreto 5.598. E para os jovens, o projeto é uma porta de entrada para o mercado de trabalho, com todos os direitos. Nós precisamos de experiência na carteira de trabalho, é claro, porque hoje em dia no mercado de trabalho não está muito fácil conseguir sem a experiência. E o Jovem Aprendiz veio para isso, para abrir portas. Para a Emanuele, que ainda nem completou a maioridade, a carteira assinada há 5 meses é motivo de alegria. Nós aprendemos a conviver com pessoas de diferentes estilos. Cada dia é um aprendizado diferente. Estou muito feliz. Só nesta empresa, existe uma lista de mais de 6.000 alunos esperando uma oportunidade. Nesse momento, 160 jovens daqui estão empregados. E muitos acabam conseguindo a efetivação nas empresas.
A gente tem sentido assim, uma receptividade muito boa. Por quê? Porque ela vai conseguir captar e capacitar aquele aluno para que seja um futuro funcionário. E aí, quando ele entra naquela área fim e desenvolve um bom trabalho, lá na frente, com certeza, após o término, ele é contratado. E essa é a vontade da maioria. A gente entra como jovem, tem um ano de experiência, um ano de contrato, né, que a gente fecha o contrato. E se o nosso desempenho for bom, a gente pode ter a chance de ser efetivado. E hoje, como a gente já sabe, é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E a Justiça do Trabalho, junto com outras instituições ligadas ao tema, vão realizar atividades durante a Semana Nacional de Aprendizagem. De acordo com a EBC, Rádio Agência Nacional, Manaus registrou 10 casos de trabalho infantil em 5 meses. Outros 89 estão sendo acompanhados pela gerência do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Governo Federal. Para falar mais sobre a programação dessa semana, a gente convidou aqui para o Manhã no Ar o Mauro Braga, que é magistrado e coordenador regional do projeto contra o trabalho infantil. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Ótimo dia. Bom dia. A gente conversava aqui, enquanto acompanhava a reportagem, que essa questão do trabalho infantil é muito cultural, né? As pessoas cresceram já trabalhando e acham que isso é uma prática comum e que podem fazer as mesmas coisas com os filhos e neto, que não estão cometendo nenhum tipo de irregularidade ou crime. É verdade. A mudança começa aí. A mudança começa na cultura, de fato. Aquilo que se tinha no passado não é mais a realidade hoje, né? Hoje o que se vê não são mais os filhos ajudando os pais naquelas tarefas que antigamente se fazia. Hoje se vê as crianças como sustentando suas famílias, não é? Através de vendendo balas em sinais de trânsito, fazendo malabares, fazendo atividades realmente que não condizem com a sua situação de criança e de adolescente. Então, é necessário, nesse primeiro momento, uma mudança cultural, de fato, na nossa sociedade. Como a gente pode ajudar, né? Porque não comprando, não dando esse dinheiro, porque muitas das vezes essas crianças são forçadas pelos responsáveis a estarem ali para ter essa renda e eles vão trabalhar para ter uma comoção maior, né? Por ter o fato de ser criança, você acaba se penalizando mais e ajudando com mais facilidade. Há muito tempo atrás, não no Brasil, mas em um outro país, quando se tentou diminuir ou minimizar a violência, uma das primeiras ações tomadas naquele país foi que se deixasse de comprar ou se deixasse de dar esmolas em sinais, porque isso também gerava violência, e essa violência que nós temos no nosso país, porque cada momento que eu compro uma bala, cada momento que eu dou um dinheiro a uma criança que vem limpar o para-brisa do meu carro, eu também estou sendo conivente com essa violência que a família está praticando com essa criança. Então, embora penalize muito o nosso coração, nós temos outras ações que podem ser feitas, que podem ser tomadas para que essa violência contra a criança não se perpetue. Agora, além da questão cultural, tem a questão social, né? Também as famílias acabam, muitas vezes, precisando da ajuda do filho para se manterem e acabam migrando para esse tipo de alternativa ou então levando o filho para trabalhar junto. Por exemplo, um feirante que não tem com quem deixar o filho, leva o filho para a feira desde criança, ele acaba ajudando ali nas tarefas, trabalhando desde muito cedo, até por uma questão também de falta de creches, de estrutura para deixar essa criança em casa em segurança. É verdade. E aí parte de uma questão que eu digo que não é a curto prazo que se vai resolver, né? É aquela história do cobertor, que eu cubro a cabeça e descubro o pé. Não é isso que se pretende. Nós pretendemos, sim, sensibilizar a sociedade, sensibilizar o empresariado, sensibilizar a todos os órgãos públicos para que mudem essa realidade nesse país, né? A criança que ajuda seu pai numa feira não tem nenhum problema desde que ela esteja na escola, desde que ela esteja praticando a atividade lúdica e a atividade inerente à idade, à faixa etária dela. E naquele seu momento de lazer, me perdoe, naquele seu momento de lazer ou naquele seu momento em que não há nada, não tem nenhum problema. O que não se pode mais permitir é esse trabalho de escravo que as crianças têm sofrido no nosso país. Essa escravidão no sinal de trânsito, essa escravidão nas lavouras, essa escravidão nas carvoarias, isso é que não se pode mais permitir. Entendi. E durante essa semana de aprendizagem, existem algumas campanhas que estão agora em vigor e alguns eventos, né, para conscientizar, né? O que está acontecendo? Na verdade, hoje, dia 12 de junho,
é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Existe um programa do Tribunal Superior do Trabalho, que é o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Desse programa, eu sou gestor de primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que engloba os estados do Amazonas e de Roraima. Nós começamos hoje com a Semana Nacional, a segunda Semana Nacional de Aprendizagem, com uma audiência pública no Ministério Público do Trabalho, daqui a alguns minutos. Essa audiência vai congregar os entes públicos de todas as esferas, federais, estaduais, municipais, vai trazer também as empresas para que haja essa conscientização da necessidade de contratação efetiva desses jovens aprendizes. Para você ter uma ideia, o Brasil possui hoje aproximadamente 3.300.000 crianças e adolescentes trabalhando de forma irregular. A Lei 10.097, como bem mostrada na reportagem, ela estipula uma cota de 5% a 15% que as empresas que possuem atividades voltadas que tenham formação profissional, 5% a 15% de vagas para jovens e adolescentes a partir dos 14 anos. Muito bem, nós temos uma cota no Amazonas de aproximadamente 12.000 vagas para essas crianças, porém só 7.400 são preenchidas. Então veja que ainda há muito espaço, ainda há muita coisa a ser feita e muita criança que pode ser tirada da rua e pode ser aproveitada. É isso que se pretende. Essa diferença toda se dá pelas empresas que não estão disponibilizando, pelo interesse das famílias em procurar vaga? O que acontece para ter 12.000 e apenas 7.000 preenchidas? Uma conjugação de fatores. Na verdade, algumas famílias não querem perder o seu filho, que traz aquelas moedinhas do dia a dia, e outras empresas que não têm, que invocam a crise econômica para não contratar mais pessoas. Então, essa conjugação é que se vai tentar disseminar para que as empresas contratem de fato esses jovens e essas crianças e adolescentes para trazer ao mercado de trabalho. Com isso, as empresas estarão dando um passo fundamental no nosso país, que é o de inclusão social. Essa inclusão, Adriane, vai derrubar os muros dos presídios e vai construir, eu tenho certeza, mais salas de aula. É isso que se pretende. Agora, é interessante essa lei que permite a contratação de menores, porque acaba sendo uma mão de obra mais em conta para as empresas, há um estímulo também, né, até de tributação, de impostos, e ao mesmo tempo que você já começa a preparar um profissional desde muito cedo que pode ser incorporado à empresa à medida que vai crescendo junto, vai conhecendo a rotina, e essa pessoa que começou a trabalhar ali como menor aprendiz, de repente pode se tornar um profissional de excelência, já conhecendo tudo desde cedo. Conversávamos aqui em off, você me dizia que aos 15 anos eu queria saber de você a sua alegria com o seu primeiro emprego. O seu sorriso hoje certamente foi o mesmo sorriso que você recebeu e teve e deu às pessoas que te concederam esse primeiro emprego aos 15 anos. Então veja, quando você tira uma criança dessa situação de vulnerabilidade e diz a ela, você vai ter sua carteira de trabalho assinada, você vai ter um salário mínimo por mês, você vai ter direito a férias, você vai ter 2% do valor do seu salário recolhido por FGTS. Veja, o sorriso certamente será tão parecido quanto o seu. Eu lembro da sensação do primeiro salário, de receber, de começar a fazer os planos já com ele. E agora, quem tiver interesse em buscar uma vaga no mercado de trabalho hoje, porque às vezes você vai direto na empresa, existe algum no Tribunal do Trabalho, algum outro local onde tenha uma relação, por exemplo, dessas vagas disponíveis para facilitar a entrada desses adolescentes no mercado? Olha, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele fornece todas essas informações. O Ministério Público do Trabalho também fornece todas essas informações. É necessário, todo o Sistema S possui cursos de formação para essas crianças e para esses adolescentes, para que eles ingressem, a partir desses cursos de formação, naquelas atividades que eles têm interesse e que estão disponibilizadas nas empresas. Não é pura e simplesmente na empresa, tem emprego para mim, eu tenho 14 anos, não é isso. É necessário que ele esteja matriculado, que ele esteja sendo formado, que ele esteja numa escola regular, para que ele possa ter acesso a isso. Então veja que é uma conjugação família, escola e trabalho. Não há como se separar as três coisas, mas tudo
absolutamente tudo começa na família. Já está com uma camisa, hashtag Chega de Trabalho Infantil, Exatamente. Que é da campanha. É da nossa campanha, da campanha que nós abraçamos. E eu, como te disse anteriormente, estou indo daqui lá para a audiência pública e vou trabalhar exatamente essa questão da paixão. Não há como se separar das ações das nossas vidas a paixão por essas crianças, a paixão de ver um Brasil diferente desse que nós temos hoje. E isso só vai se dar através da educação e do trabalho. Para a gente encerrar, como nós, sociedade, podemos fazer, por exemplo, denúncia quando a gente vê uma criança num sinal, algo do tipo? Eu acredito que muitos desses casos já estão sendo monitorados, né? Sim, todos eles estão sendo monitorados, quer pela Superintendência Regional do Trabalho no Amazonas, quer pelo Ministério Público do Trabalho, e isso tem que ser levado ao conhecimento do Poder Judiciário. Através dessas denúncias, o Poder Judiciário vai, então, poder agir, né, e tentar minimizar ou encerrar de vez essa questão tão triste. É um caso de ser denunciado na polícia, no Conselho Tutelar, no Ministério do Trabalho? Todos esses órgãos, em conjunto, podem atender e podem encaminhar as famílias para essa situação, para resolver essa situação de vulnerabilidade dessas crianças. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Eu é que agradeço e desejo a todos uma semana e chega finalmente de trabalho infantil. Muito obrigado, um bom dia. Recebi hoje o Mauro Braga, que é magistrado e coordenador regional do projeto contra o trabalho infantil. As agências da Caixa Econômica vão abrir mais cedo durante os dias que antecedem o feriado para mais um pagamento das contas inativas do FGTS. Quem vai dar outros detalhes para a gente sobre este assunto é a Thea Morel, com quem eu falo agora. Olá, Thea, bom dia. Quem pode sacar o benefício nesta fase? Bom dia, Wilson. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, nessa fase, né, estão abertas aí as vagas, né, as inscrições, a possibilidade das pessoas que nasceram entre setembro e novembro de fazer aí o saque da conta inativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Para isso, as agências da Caixa Econômica Federal aqui no Amazonas, elas vão abrir com 1 hora de antecedência. Elas vão abrir a partir de 8 horas da manhã. A gente tem agências que normalmente abrem às 9 horas e a partir dessa semana elas vão abrir a partir de 8 horas da manhã para permitir que essas pessoas possam fazer esse saque sem enfrentar tantas filas, né? Fila deve ter com toda certeza, porque essas pessoas, esses beneficiários, né, que nasceram em setembro, outubro e novembro, correspondem a pelo menos 25%, ou seja, 1/4 de todas as pessoas que podem receber, que podem fazer o saque da sua conta inativa do FGTS, né? Então é um número muito grande de pessoas. Aqui no Amazonas, para vocês terem uma ideia, nós temos 88.300 beneficiários só nessa fase que podem fazer esse saque. E isso vai significar uma injeção aí de dinheiro na economia de 91.140.000 reais, o que deve fazer bastante diferença, principalmente nessa época do ano, que a gente observa um desaquecimento muito grande da economia e principalmente do comércio, né? Para quem quer fazer esse saque, é preciso ir até a agência da Caixa Econômica Federal. Se você vai receber aí até R$ 1.500, você pode fazer esse saque diretamente no terminal de autoatendimento. Isso, claro, se você já tiver o cartão cidadão, que facilita bastante. E se você for fazer um saque mais alto, de mais de R$ 10.000, aí você precisa levar uma documentação a mais, porque você precisa apresentar também o seu RG, precisa apresentar a sua carteira de trabalho, né, por tempo de serviço, e precisa também apresentar o contrato, né, que a empresa entregou quando aconteceu a demissão. É importante também a gente lembrar que só quem tem direito a receber essa conta inativa do FGTS são as pessoas que foram demitidas por justa causa ou que pediram demissão até o dia 31 de dezembro de 2015. Nesses dois casos, como você não pode fazer o saque do FGTS durante a demissão, né, essa conta fica ali parada até que você possa ter a oportunidade de utilizar o fundo de garantia em alguma outra ocasião. Agora, com a conta inativa, essas pessoas vão poder aí fazer esse saque, né, uma medida do governo federal realmente para tentar aquecer a economia, para colocar mais dinheiro no mercado, para tentar fazer com que o nosso país saia um pouquinho dessa crise, né? Para os aniversariantes de dezembro, que também têm contas inativas do FGTS, que também vão ser contemplados com esse benefício, a má notícia é que esse benefício para eles só vai estar disponível a partir do dia 14 de julho. E com certeza esse público vai ser o que vai ter o menor tempo para poder fazer esse saque, porque eles vão ter apenas entre os dias 14 de julho e os dias 31 de julho.
Quem não sacou ainda a sua conta do FGTS até hoje, vai ter também até o dia 31 de julho. Quem não quiser ir agora, pode deixar para ir lá na frente até o dia 31 de julho, porque esse dinheiro vai estar disponível até essa data para todas as pessoas que tiverem uma conta, estava ali paradinha, inativa, um dinheiro, e agora o governo federal vai fazer a liberação desse dinheiro, que sempre ajuda bastante, principalmente nessa época do ano. Com certeza. Muito obrigado, Té. Até daqui a pouco. E o Jornal A Crítica de hoje destaca um rio de esgoto. Estação de tratamento de esgoto se rompeu e poluiu a água da praia da Ponta Negra. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Norte, quer recorrer ao embargo da Justiça Federal, que suspendeu a atuação do DENIT nas obras de manutenção da BR-319. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Danilo Alves. Danilo, quando a OAB deve entrar com essa ação? Wilson, ainda essa semana, de acordo aí com os advogados, teve toda essa situação que o Ministério Público Federal teve um pedido justamente junto ao IBAMA depois de uma fiscalização durante esses anos nas obras, que é um trecho de 400 quilômetros que tem ali na BR-319. Durante essa obra, eles verificaram aí irregularidades devido ao canteiro de obras e toda uma especificação da lei ambiental, né, que foi descumprida segundo o IBAMA, e aí teve todo o pedido, teve todo esse processo, foi então que na semana passada teve essa decisão aí da Justiça Federal. E devido a essa situação, a OAB deve recorrer a essa decisão. Quem vai falar um pouquinho com a gente sobre essa situação vai ser o Maurício de Oliveira, ele que é advogado ambiental. Bom dia, Maurício. Bom dia. Conta um pouquinho pra gente como é que deve ser essa ação da OAB para poder tentar reverter essa decisão da Justiça Federal. Bom dia. Então, o peticionamento da OAB vai trabalhar em relação aos temas focados no direito constitucional de ir e vir, que são direitos fundamentais do cidadão e da coletividade. Então, como houve a suspensão de todo o licenciamento ambiental relacionado ao trecho do quilômetro 250 ao 655, que é um trecho que é chamado de trecho do Meião, a OAB, então, em relação a isso, vai entrar com esse peticionamento para poder suprir essa necessidade de um tráfego mais fluido e tranquilo para toda a coletividade e que isso não gere tanto transtorno como tem gerado até então. Pois é, né? A questão dessa obra sempre foi polêmica, a gente já sabe. Nesses últimos anos, desses últimos 10 anos, teve embargos, aí teve aí outros processos que foi e voltou. Só acredita que essas medidas da Justiça Federal, tanto de embargar, quanto também da própria OAB de tentar reverter essa situação, em toda essa história, essa novela, o que você acredita que fica bem ruim para a população, também para os tribos indígenas que ficam por ali? Exato. A BR-319 ela é muito polêmica e desde 1976 que ela vem causando bastante confusão, digamos assim, né? Então a BR-319 ela alcança diretamente e indiretamente cerca de 23 unidades de conservação e vários povos da Amazônia, tanto ribeirinhos quanto indígenas. E precisa ser realmente feito um impacto ambiental em um relatório, o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental de forma efetiva. Já foi feito mas não foi aprovado pelo IBAMA, teve algumas considerações e o DENIT ficou pendente de elaborar outro. E acontece que a OAB ela preza muito por esses direitos constitucionais e se preocupa muito também com a questão do direito ambiental, tanto que nós temos uma comissão de meio ambiente aqui que vai tratar exclusivamente desse assunto e vai verificar todas essas questões, tanto questões técnicas quanto questões de direitos humanos, porque direito ao meio ambiente também faz parte do rol de direitos humanos, para que toda a coletividade seja realmente tenha o direito garantido a um acesso às vias terrestres, às empresas ao escoamento de produção
e a própria Amazônia, o seu próprio desenvolvimento sustentável. Muito legal. Agora a questão também de que todos os órgãos já tiveram aí um termo de ajustamento de conduta tanto para essa obra e até agora esse problema, essa situação ainda não foi resolvida. Agora só mais uma pergunta, Maurício. Essa semana ainda deve entrar então com esse pedido, já para recorrer. Exato. A OAB tem trabalhado forte nessa questão. Existe uma comissão de meio ambiente que está averiguando todas essas situações. Há um prazo para o peticionamento e o presidente da OAB, que é o professor Choi, junto com a equipe dele, vai elaborar essa petição e protocolar na Justiça Federal para que sejam dados os devidos trâmites. Obrigado. Conversei com o Maurício de Oliveira, advogado ambiental. Adriane Wilson. Bom, de um lado a gente tem órgãos de defesa do meio ambiente que têm um interesse, né, em preservar aquela área, em preservar o meio ambiente. Por outro, a gente tem uma população que necessita dessa estrada, né? Nós aqui no Amazonas precisamos dessa estrada e principalmente das pessoas que estão ao longo da BR-319 precisam da manutenção dessa estrada para ter garantido aí o direito de ir e vir. E depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre um trabalho que vai ser feito pela polícia, né, de exumação do corpo do cantor Melvino Júnior, da banda Júnior e Banda. Tem ainda a nossa interação ao vivo com a Rádio Acrítica e os taxistas que fazem um protesto contra a atuação do Uber aqui em Manaus. Eles querem a regulamentação desse serviço e alegam uma concorrência desleal. É um instante só.